Muito bom, Miquel. Rapaziada, vamos trabalhar uma notícia de transição aqui, que vai pegar o pessoal da geopolítica e da segurança pública. Então, assim que o pessoal aqui for falando, vai chegando Batata, Cop Túlio, Miquel já está aí conosco, que é... O Brasil mandou assessores, os Estados Unidos mandou assessores para o Brasil por causa dessa questão, dessa polêmica aí, envolvendo o PCC. É isso mesmo. PCC e Comando Vermelho. Você certamente está acompanhando, porque está quase que impossível abrir o noticiário, principalmente da geopolítica e segurança pública, e não ver as pessoas dizendo: gente, o Trump vai declarar efetivamente isso para usar isso como motivo para atacar embarcações brasileiras, para invadir o Brasil, e etc, etc. E aí tivemos aí até assessores aqui no Brasil, tá? Para explicar, entender como estão as facções aqui. Muita gente dizendo que até a própria polícia já está agindo mais por ordem de cima para evitar que, de fato, o crescimento das facções continue e isso acabe se tornando uma crise internacional. Comandante Vilas Boas, eu vou jogar para você, assim que você... Aliás, Júlio, eu vou começar com você. Aí assim que você terminar, Júlio, você já pode dar lugar ao Cop Túlio, que a gente vai rodando aqui. Inclusive, vou pedir para vocês deixarem uma boa noite de vocês no começo da matéria. Isso aqui é coisa de bastidor, só quem tá ao vivo vai ver. Porque é mais fácil do editor cortar depois se estiver no comecinho. Então a gente aqui se preocupa, com o bem-estar dos nossos colaboradores, então vamos facilitar a vida de todo mundo. Aí você deixa seu boa noite no começo, Júlio, aí quando você terminar a fala eu já passo aqui pro próximo comentarista. Boa noite, Eric. Boa noite, comandante Vilas Boas. Boa noite, Miqueias. Boa noite, Mano Walter. Boa noite a vocês do Fala Glauber News, que estão aqui conosco, sempre ligado na informação além da notícia. E sejam bem-vindos aí os COPs, Mais uma vez, Miqueias, não vou esquecer, 2 vezes Miqueias. Seja bem-vindo, Batata e Cop Túlio, nossos cops aí do Fala Glauber News, ok? Eu sou o Júlio Roque, 541, me sigam nas redes sociais, fiquem com Deus. Júlio, é para você comentar a mensagem. Beleza. Ótimo. Eu falei, vamos ajudar o corte. Aí ele criou um tumulto que agora fica mais difícil. Mas beleza, irmão, tá tudo certo, vamos lá. Bom, Eric, você falou aí, dessa possível, tornar possível, essas facções narcoterroristas em narcoterroristas. Questões meramente de documentos, meramente de processo cognitivo, desse governo que quer esconder isso de todo mundo, E temos também que falar das intenções dos Estados Unidos com esse assunto. Então, se você não colaborar e não tornar as facções criminosas em narcoterroristas, pouco vai importar, Eric. Quem está dizendo, quem está balançando a batuta é o país mais poderoso do planeta, que invadiu a Venezuela, e levou embora o Nicolás Maduro. É o mesmo país que fez ataque ao programa nuclear do Irã e destruiu tudo, matou o líder do Irã. É desse tipo de país e de líder que você vai bater o pezinho e vai falar que não vai conseguir torná-los. É meramente aceitar ou aceitar. Se você falar que não aceita, com certeza as retaliações serão piores, porque é assim que países, grandes players, nesse jogo do tabuleiro geopolítico, agem. Eles querem você como aliado, mas se você virar inimigo, vai ser pior. Então, é aquela velha máxima, ou é pelo amor ou é pela dor, Eric. Nós estamos falando justamente num momento bastante interessante. Ao mesmo momento que Israel, os setores de inteligência de Israel, afirmam categoricamente que existem relações do PCC com entidades terroristas como Hamas e Hezbollah, logo após o aliado, que é o país mais proeminente do mundo da força militar, que é os Estados Unidos, diz que vai atacar
as entidades narcoterroristas na América do Sul, mais uma vez, porque já está fazendo no Equador, fez na Colômbia, fez na Venezuela, fez em Trinidad e Tobago, na maioria daqueles países que fazem fronteira ali e que possuem, né, a selva para esconder laboratórios e traficantes, foram atacados. Aí vem a pergunta, como será essas ações aqui no nosso lindo país chamado Brasil, onde os traficantes não estão escondidos na floresta amazônica? Eles estão no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Recife, na Bahia e em tudo quanto é lugar que você olhar, muito perto da população, muito perto do centro comercial mais próximo. Então, como serão as ações? Serão por método de apoio às forças já existentes no país? Serão por invasão de tropas estrangeiras e atuação terrestre aqui dentro do país? Ou alguns lançamentos de mísseis? Pode escolher, porque existe todos os sabores. É igual jujuba. Sim, tem a vermelha, tem a amarela, tem todos os sabores. O que não vai acontecer é o presidente Donald Trump falar assim, não, eu vou deixar de atacar as forças narcoterroristas da América Latina e vou deixar eles resolver o problema deles. Isso não vai acontecer. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, não adianta você que fica gritando soberania, tomando aquele iogurte com mel e sucrilhos, né, dentro de casa, jogando videogame, não adianta com seus gritos de soberania, porque eu acho que o presidente Donald Trump não vai escutar as suas preces, Eric. Muito bom, Júlio. Só me permita te corrigir que existem muito mais facções criminosas no Brasil do que sabores de jujuba, infelizmente, tá? São oficialmente 88 facções nesse país. Não tem jujuba para Não tem jujuba para dar conta de tanta facção, né, irmão? Mas vamos lá, comandante Vilas Boas, trazendo aqui também a informação de que no ano passado isso aconteceu. Também teve uma visita ao Brasil, mas com menos necessidade técnica. Dessa vez que a gente está vendo que o caldo entornou, eles vieram, inclusive, não sei se foi encerrado no dia de ontem, na terça-feira, mas teve segunda, teve terça-feira, talvez esteja até tendo hoje ainda. O Dr. Lincoln Gakia apareceu lá para explicar como está funcionando. Os Estados Unidos trouxe a informação de que em 28 países dos quais o PCC está, tem mais que eles estão. Mas dos 28 em que eles estão, eles começaram um processo de expansão do PCC nesses países, fazendo cooptação dentro dos presídios. Rapaz, o PCC vai ser a coisa pelo qual o Brasil mais vai ser lembrado daqui a algumas décadas. Não vai ter Pelé, não vai ter, sei lá mais quem quer lembrar, Ronaldinho, Senna, não vai ter mais isso. A gente vai ser lembrado porque a gente vai ser o país que tem a maior facção criminosa do planeta. Comandante. Érico, o negócio não é fácil não, hein? Começar dando boa tarde para a bancada dos copos que estão chegando. Pô, Cop Túlio já tá aqui, Batata também já tá aqui. Miqueias vai dobrar, né, Miqueias? Pô, foi abençoado hoje, hein? Depois tu cobra do Carcará, culpa dele. Mas é isso aí. Então, meus ouvintes aqui que estão com a gente, obrigado pela paciência. Sempre um prazer estar aqui na Central Glauber de Produções. Estúdio bacana pra caramba. Vocês não enxergam, né? Mas eu enxergo aqui. Muito bacana. Muito bom ver essa dinâmica acontecendo. Então, boa tarde àqueles que nos escutarão. Forte abraço a todos. Volto da manhã, se Deus quiser, para minhas terras de Minas Gerais, que lá é um pouco mais calmo que aqui. Tomar tiro a gente pode tomar em qualquer lugar, né? Mas a azeitona aqui, acho que ela vem mais quente e vem em maior quantidade por aí. Mas é isso aí. Meus amigos, então essa é a notícia, né? A gente vai se lembrar que no final do ano passado, lá para os idos de outubro, naquele contexto que a gente falava de Ney Magníficos, né? Daquela confusão toda, daquele imbróglio, essa imposição, o assunto, né, de Comando Vermelho e PCC serem determinados como organização narcoterrorista, ele estava atônica, estava na baila e todo mundo falava disso. E aí aconteceu que por algum motivo norte-americano esse assunto foi deixado de lado, provavelmente por conta das repercussões magníficas. Só que eu acho, a opinião minha, que esse assunto o governo brasileiro deve ter achado, vamos ficar aqui quietinho, porque quem está quieto ninguém escuta, ou seja, não vamos piar que esse assunto vai ser esquecido. Lê do engano, né?
o assunto voltou, estratégia nacional norte-americana foi colocada à tona, a gente viu aquilo e tenta não acreditar, e agora, último final de semana, nas últimas semanas, aconteceu chamadas reuniões do Escudo das Américas. Então, os Estados Unidos chamou para conversa todo mundo que participa, ou que tem envolvimento, ou pode ter participação no que os Estados Unidos entende como as organizações narcoterroristas que influenciam o seu território com o contrabando de drogas que afeta o solo norte-americano. E quem não foi convidado para a festa foi justamente Brasil, Colômbia e seus países aqui da América do Sul, que não fizeram ou não fazem parte do clubinho. Isso está gerando repercussão, tá? O presidente Lula ou ligou ou vai ligar para o presidente Petro da Colômbia, como parte, vai dar a mão para os seus países não escolhidos, que não foram chamados para a festinha, e a preocupação está à tona, porque os Estados Unidos vão enfiar a mão nessa cumbuca e vai deixar de sair retórica, papinho para lá e para cá, e os nomes serão chamados na bacia das almas. Então, se o governo brasileiro se fez de rogado e achou que o problema ia passar, acho bom botar as barbas de molho, porque não vai ficar impune tudo isso que acontece no território nacional, que, como o Eric falou, o PCC vai ser lembrado como uma das maiores organizações narcoterroristas do mundo. E a gente cabe lembrar que se existe organizações desse porte é porque existe leniência no poder político, no poder judiciário, no poder executivo, porque seria impossível qualquer atuação dessa monta, desse tipo de gente, se não tivessem costas quentes em todos os poderes da República. Então a minha pergunta que fica é: o governo político, o poder político e todos os seus escudos que são levantados estão querendo defender coisas que estavam jogadas para debaixo do tapete, ou tem outros tipos de interesses envolvidos nessa questão? A minha pergunta é essa: quem vai responder por o que está acontecendo? E os Estados Unidos está vindo na questão, não é com o time da várzea, não está vindo aqui com o Bangu não, nem com o São Cristóvão. Botou primeira linha, primeira divisão para jogar. Basta lembrar que essas reuniões que aconteceram lá em Doral, na Flórida, contaram com a presença não só do presidente, mas como secretário de Estado, secretário de Defesa e o comandante-general do Estado dos Fuzileiros Navais Americanos, responsável pelo Comando Sul. Ou seja, não estão jogando para a plateia. Coisas vão acontecer e seria bom o nosso país se posicionar para defender e para mostrar o que a gente ainda pode fazer e recuperar as ações. O que aconteceu recentemente no Equador, está acontecendo no Paraguai, é só a ponta do iceberg do apoio norte-americano e da sua importância no assunto. Então não acho que esse assunto vai ser esquecido da tarde para a noite. Não basta uma ligação do nosso ministro chanceler brasileiro para o senhor Marco Rubio perguntando o porquê disso, por que vai colocar o PCC ou não Comando Vermelho nessa questão. Porque o problema é fundo e aí a gente vai ter que explicar porque, como no dia de ontem, o navio apreendido do Brasil estava levando 10 toneladas de cocaína entrando na Espanha. É só mais um das dezenas de fatos como esse acontece. Então, meus amigos, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Muito bom, comandante. Miqueias, vamos lá. Tivemos um embaixador, o chanceler brasileiro, pedindo aos Estados Unidos, principalmente ao Marco Rubio, que aguarde a reunião do presidente Lula com o presidente Trump, que eles estavam tentando marcar para março. Confesso que não conferi se essa reunião já foi marcada, mas ela está para ser marcada e pode acontecer do Lula tentar convencer os Estados Unidos, o Rubio, o Trump disso. Inclusive, ele disse, o Júlio aqui tá rindo, vocês não estão vendo, mas o chanceler disse que o Lula vai provar ao Trump que... Não, peraí, gente, eu preciso ler isso aqui, porque é absurdo. Ele diz que vai provar aos Estados Unidos que o Brasil está atuando no combate ao crime organizado de maneira efetiva no país. É isso, irmão, é isso. Então, quer dizer, o Lula vai para os Estados Unidos provar, Miquel, que Comando Vermelho e PCC não são narcoterroristas,
porque o Brasil está atuando fortemente, ele principalmente, contra o crime organizado. Miqueias, com você. Eric, o Lula vai mostrar alguma coisa e vai fazer outra, mas a narrativa já está pronta. As chances disso se realizar são pequenas, a não ser que ele faça uma coisa: entregue de vez as terras raras ou expulse a China do território nacional. Porque, vejam bem, o que o Lula quer dizer agora, que ele vai provar para Donald Trump que está trabalhando ativamente contra as facções, vai aparecer, quer dizer, já apareceu até uma das pautas que a gente vai tratar aqui na segurança pública daqui a pouco, que são as operações da Polícia Federal, prendendo deputados, prendendo delegados da Polícia Federal, investigando desembargadores e outros membros do judiciário, prendendo vários policiais militares e fazendo uma limpa. Realmente, assim, a Polícia Federal trabalhando com firmeza contra o Comando Vermelho no Rio e aquelas operações contra o PCC na Faria Lima. Isso que o Lula vai mostrar para apresentar algum resultado do Donald Trump. Só que a Colômbia também faz operações contra o narcotráfico, e isso não muda o fato de que a Colômbia é a maior produtora de cocaína do mundo. Então, o fato de você trabalhar fazer algumas operações contra o crime organizado, não quer dizer necessariamente que você não seja leniente com ele. Basta olhar para o nosso vizinho, a Colômbia. Agora, se ele chegar lá e oferecer o que realmente o Donald Trump quer, que é petróleo, terras raras e retirar a China, Donald Trump vai aceitar a desculpa do Lula. Vai fingir que acredita que o Lula está realmente combatendo as facções. Fato. Donald Trump não está preocupado de verdade com o PCC, com o Comando Vermelho, não está preocupado em liberar as pessoas que estão sob o domínio dessas facções dentro das favelas. Ele quer o dinheiro, o território e a garantia dos interesses americanos. Se o PCC e o Comando Vermelho permanecerem por aqui, mas Donald Trump tiver as terras raras, petróleo e tirar a China, ele vai fingir que acredita que o Brasil está combatendo essas facções. Agora, se não entregarmos as terras raras, petróleo e não tirarmos a China do cenário, nós teremos sim uma implicação muito grande sobre essa questão dos narcoterroristas no Brasil. Por quê? O Brasil já vem enfrentando esse problema há muito tempo, essa discussão sobre classificar esses caras ou não como terrorista. Já começou lá ainda com a Dilma na época, porque o Fundo Monetário Internacional tem várias regras para travar o dinheiro que possa, de alguma forma, financiar organizações terroristas pelo mundo. E até 2016 o Brasil não tinha aprovado uma lei antiterrorismo, então o Brasil entrou no radar negativamente, não como um país que apoiasse o terrorismo, mas um país que não tinha legislação para o combate ao terrorismo de maneira clara. E a primeira discussão que surgiu na época foi justamente porque a definição clássica, a definição do mundo para terrorismo, inclui aí o MST, o MTST e outros movimentos sociais como organizações terroristas, dado ao seu uso de violência para implantação das suas políticas. E isso já gerou um desagrado muito grande. Nós tivemos muita discussão dentro do Congresso em 2016, até que a Lei 13.260 de 2016 foi aprovada com muitas emendas, com muito retalho, só para dizer que tinha, mas não era uma lei que de fato abrangia a necessidade, o escopo do que é terrorismo no mundo. E essa lei ela acabou dizendo que só é terrorismo quando tudo aquilo que a gente considera terrorismo for praticado em razão de xenofobia, discriminação, preconceito, de cor, etnia, religião, ou com a finalidade de provocar terror social quando tiver vínculo com tudo aquilo que a gente falou antes, de preconceito, xenofobia e por aí vai, intolerância religiosa. Aí o que eles estão alegando? Que como essas facções não são aí movidas por questões religiosas, o Peixão é uma exceção, né? Mas como as facções no geral não são movidas por questão de xenofobia, religiosidade, discriminação de cor, raça, gênero, por aí vai, essas organizações não deveriam ser classificadas como terroristas. Essa é a alegação do Brasil. Porém, nós temos o seguinte: dentro do Brasil já foi identificado pela Polícia Civil em 2022, aqui em São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, prendeu membros do PCC, vou dar a data para depois vocês pesquisarem, tá? 12 de abril de 2022, a Polícia Civil de São Paulo prendeu membros do PCC de posse de urânio que eles estavam tentando revender. A princípio, a Polícia Federal identificou que esse urânio não tinha ali o potencial para gerar uma bomba nuclear ou para causar a contaminação que poderia causar, mas o fato é que o PCC estava ali já
de posse de algum urânio, ainda que não tão enriquecido. Além disso, desde o ano passado, vem ampliando aí as informações de que o PCC está trabalhando e lavando dinheiro para o Hezbollah na Tríplice Fronteira. Não bastasse isso, nós temos também o caso do Maurício Hernandes Noruemba, um chileno que ficou preso no Brasil por muito tempo e que é considerado o mentor do Marcola e o cara que deu o atual formato ao PCC. O atual formato, a atual estrutura, inclusive de atacar as autoridades do Estado, foi criada e orientada por esse Maurício Hernandes Noruemba, que inclusive foi o criador dessa ideia das sintonias, da organização e estrutura do PCC. E quem é esse cara? Esse cara é um cara que condenado por vários crimes em vários países. O Brasil foi só mais um deles. Mas vários outros países condenaram esse cara, inclusive a prisão perpétua, pelo assassinato de senadores, entre várias outras coisas. E ele era um dos líderes da Frente Patriótica Manuel Rodrigues no Chile, que é uma organização considerada terrorista pelos Estados Unidos desde 1999. Esse cara ficou preso no Brasil por muito tempo. O Brasil hoje vai, inclusive, indenizá-lo por ter prendido ele em condições subhumanas. Tá? Isso foi já decretado aí. E esse cara, além de ser o mentor do PCC, então nós achamos que um terrorista criou o modelo de trabalho do PCC, o que implica, né, que filho de peixe, peixinho é. Filho de terrorista é o quê? Entendeu? Então o PCC ele já é terrorista na sua origem pela influência desse Maurício Hernandes Noruemba, e ainda temos que a ONG Pacto Social e Carcerário, uma instituição que trabalha, em tese, defendendo os direitos dos presos, é uma organização que começou a ser avaliada agora pelo Ministério Público e denunciada como uma ONG que trabalha para o PCC. Essa ONG estava planejando entrar e atuar na defesa do Maurício Hernandes Noruemba, que é um terrorista. Logo, o PCC foi criado por terroristas e defende terroristas. Fora a questão do Comando Vermelho, que em suas origens aí teve algum contato com pessoas que participaram de grupos considerados terroristas em Cuba, na União Soviética e em outros lugares. Né? Hoje, pessoas que foram consideradas terroristas lá atrás e hoje são políticos de renome no Brasil e que acabaram dando origem ao modelo que o Comando Vermelho pratica no Brasil. Então, pelas origens, pela prática e pelas notícias mais recentes, PCC e Comando Vermelho entram em todas as designações de terrorismo para o entendimento internacional. E por mais que o governo federal esteja nesse intuito de tentar evitar essa classificação contra as facções do Brasil, o governo do estado do Rio de Janeiro, desde o ano passado, vem falando que está enviando toda a documentação necessária para a Embaixada Americana e para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para que as organizações Comando Vermelho e PCC sejam classificadas como terroristas. O próprio estado de São Paulo também já teve mais de uma reunião com os Estados Unidos, muito antes dessa operação Escudo das Américas, que os Estados Unidos começou a fazer agora com os nossos países vizinhos aqui. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo também vem enviando essa documentação para o Departamento de Justiça, para o secretário de Guerra, o Peter Hegseth, dos Estados Unidos. Então, pelo menos São Paulo e Rio de Janeiro estão trabalhando já com muito afinco, há quase um ano, pela classificação dessas organizações. E se a gente considera o histórico e as notícias recentes, lembre-se, o Comando Vermelho está dominando Santa Quitéria, um local onde nós vamos começar a explorar urânio ainda esse ano. Uma cidade no Ceará que vai explorar urânio tem um prefeito acusado de ter sido eleito pelo Comando Vermelho. Então, é natural que uma cidade dessa, se tem urânio e o Comando Vermelho está lá, o prefeito é deles, e todo esse cenário se juntando, não tem como a gente achar que os Estados Unidos vai lidar com isso de maneira tranquila, até porque 12 de abril de 2022 a Polícia Civil de São Paulo prendeu membros do PCC de posse de urânio. Então, claro, é evidente que os Estados Unidos irá classificar essas organizações como terroristas, a menos que o Lula consiga um negócio através das terras raras, petróleo e tirando a China da jogada. Aí ele vende isso tudo para os Estados Unidos e depois diz que ele realmente estava combatendo. Mas se ele só apresentar as prisões que foram feitas agora, do TH Joias, do Rodrigo Bacelar e outros aí, delegados da Polícia Federal, nada disso vai adiantar. A negociação vai ter que ser num nível muito mais alto ou as provas já estão todas na mão do Departamento de Justiça americano para finalizar esse processo de transformar essas organizações de traficantes agora em, de fato, que elas são organizações de narcoterroristas. Muito bom.
Batata, vamos lá. Batata não, vou começar pelo Cop Túlio. Segura aí, Batata. Batata já quer, né? Calma, Batata. Tenso. Cop Túlio, vamos lá. No meio dessa loucura aí, a gente teve aí, acho que você pegou aí a notícia, teve Lincoln Gakia. A gente está tentando provar para os Estados Unidos que nossas facções, a gente, vírgula, né? O nosso governo, que nós não somos... nós não temos organizações terroristas no Brasil, são só facções transnacionais. Inventamos aí um nome para não cair num problema de ser atacado pelo Trump. Sua leitura, Cop. Boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos aqui. É o seguinte, o que eu penso desses assessores de Trump contra o PCC? O Trump mandou uns assessores aqui no Brasil. Gente, por cortesia. Ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe que PCC e CV são grupos terroristas, sim. Do meu ponto de vista, são sim, porque a ideologia deles é dominar o Estado, né? É alcançar todas as famílias, todas as residências, todas as casas, todos os lares brasileiros. Eles querem ter um tentáculo deles lá para dominarem o nosso país e já estão chegando bem perto. Bem perto. A gente cada dia mais está vendo cada vez mais escândalos mais bilionários envolvendo PCC e CV. E eles se aperfeiçoando cada vez mais. Essa história de quadrilha transnacional foi uma maneirazinha aí, um eufemismo para não admitir que o Brasil perdeu o controle do crime. Aí vem um monte de bobalhão dizendo que a soberania nacional está sob ataque, está sob perigo. Grandes merda. Que merda de soberania é essa que você não tem o sossego de pegar um celular no centro da cidade do Rio de Janeiro ou no centro de São Paulo para falar com a sua mãe, com a sua esposa ou com o seu filho e não vai tomar um tiro no meio da fuça porque a porra de um moleque de 17 anos com revolvinho ficou putinho que você não quis entregar, te deu um tiro e tu morreu. E ninguém fala nada. Mas se alguém pegar um moleque de 17 anos com revolvinho que matou um trabalhador falando no celular e enfiar-lhe a porrada, vão vir 55 ONGs patrocinados pelo governo reclamando dos direitos humanos dele. Isso é soberania onde, minha gente? Que bosta de soberania brasileira é essa? Por que esse povinho do governo briga tanto por isso? Acho que é meio óbvio, né? Eu falei aqui, falo de novo. Vocês lembram como é que foi a comemoração nas penitenciárias quando Lula foi eleito? Parecia final de Copa do Mundo? Parecia Réveillon? 100% dos vagabundos comemorando? Ah, meu irmão, presta atenção, cara. Não precisa ser muito inteligente para entender isso, não. E a gente aqui, eu me lembro, em outubro, lá na época da mega operação no Rio de Janeiro, a gente discutiu aqui sobre como o Trump poderia ajudar o Brasil, né? Naquela época, ele começou a dialogar com o governo brasileiro, sinalizando que queria entrar na guerra contra as drogas no Brasil. Não só contra as drogas, contra os grupos terroristas, sim, CV e PCC. E parece que o Brasil meio que cagou para ele. Trump, fica na tua aí, que aqui nós estamos combatendo o crime organizado, Vorcaro, um abraço aí para você, tá? Então eles estão bilionários em cima do crime. Ainda tem gente que fala que não, vamos perder a soberania. Você não tem soberania, eu não tenho, ninguém aqui tem soberania. Eu entro no meu carro daqui a pouco para ir embora para casa, eu vou com a pistola na mão olhando para tudo quanto é lado. Isso é soberania aonde, meu irmão? Soberania é ter paz, é ter progresso, é ser próspero, é saber que se você trabalhar 200 horas por dia, por mês, você vai ganhar um salário decente, você vai poder comprar o seu apartamento, sustentar seus filhos, dar uma boa educação, tirar férias de vez em quando. Isso aqui é soberania. Que soberania de merda é essa que o povo tem que ganhar bujão de gás? Nós estamos em 2026 e esse governo aí que diz que tem soberania e combate o crime está distribuindo bujão de gás. 9 estados do Nordeste vivem, há mais trabalhadores não, né? Há mais pessoas recebendo Bolsa Família em 9 estados do Nordeste que pessoas com carteira assinada, que pessoas trabalhando. Que soberania é essa? É a soberania do PT, né? É isso que eles querem. Muito bom, Cop Túlio. O Cop Túlio já chegou naquela pressão de quarta-feira, é isso aí. Mas, eu acho que vai ser difícil superar. Mano, Walter, fica de olho no áudio aí, que Batata vai se manifestar. Batata, quero sua leitura aí sobre esse cenário. Não, hoje eu não tô puto, não. Boa noite, galera! Ó,
Beijo no coração. Tô puto nada, eu tô feliz. Recuperou a voz. Eu tô feliz. Primeiramente, pode me dar 5 segundinhos, por favor? Claro, Não o posso Mano Walter, perder. inclusive, já tá aqui dando instrução. Gente, Dá a instrução aqui pra ele, Mano Walter. pra pelo gente amor começar de no Deus, estúdio. eu recebi um áudio maravilhoso aí, um vídeo do nosso ouvinte, João. Beijo no teu coração. É um garotão de 10 anos de idade, ele é um autista, ele fica lá esperando a gente entrar. Os copos estão aqui, João, ó. Agora vamos tacar pau na notícia, senão eu perco o emprego. Vamos que vamos, João, ó. Segura aí, ó. Vamos tacar pau na notícia. Vamos lá. Galera, por muitos anos se sustentou desde 2016 aqui que o ato terrorismo, que o terrorista, aqui no Brasil se considera o cara que, como diz o Miqueias, né, é aquela facção que vem a burlar, vem a criar o xenofobismo, ou vem a criar que tenha direcionamentos religiosos e tudo mais. Pronto, gente. Vamos parar de ser idiota. Porque se você lê a definição de terrorismo, o que é o terrorismo? Isso não é eu que estou inventando. Isso o mundo entende assim. Que toda organização criminosa que tenta desestabilizar o governo politicamente, tenta modificar a estrutura política do governo, através de uso da violência, acuando a sociedade, isso é terrorismo. Isso o mundo entende assim. Isso é uma definição clara e óbvia. Não adianta o Brasil achar que ele é mais inteligente do que todo mundo e diz o seguinte: não, o meu terrorismo aqui só é se for religioso. Só é se tiver só se for cunho racial, se tiver. Senão, não é terrorismo. Gente, a única possibilidade das nossas facções não ser terroristas é se apresentar que a intenção deles era o puro lucro, somente. Eles não tinham a intenção de desestabilizar os governos, nem a política. Isso é uma babaquice. Nós vivemos isso há muitos anos. Nós tivemos aqui notícias aqui de delegados, por exemplo, de São Paulo, que foi morto, assassinado. Doutor Rui, que você está falando, pelo né? PCC. Exatamente. E aí, de acordo com as investigações, descobriram que ele, devido a ele ter ido trabalhar em uma prefeitura, ele vinha embargando empresas que estavam em processo licitatório dentro da prefeitura. Então, esse PCC não está dentro do governo, ele está simplesmente buscando lucro através de uma empresa. Eu escutei isso, um jurista falar essa merda. Então, vamos lá, vamos mudar então de figurinha. Quando o próprio Alexandre de Moraes, há semanas atrás, disse que em locais aonde há milícias ou milícias que ele falou, milícias é militares armados ou organizações que estão armadas, entendeu? De formas militares. Não entram quem eles não querem para fazer campanha. Isso ele disse, nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, reconhecida por ele, que inclusive ele citou fatos de outros anos onde teve problemas seríssimos na área de Niterói, onde nem os representantes, as pessoas que estavam fazendo campanha não conseguiam entrar em determinadas áreas. Ele teve que chamar apoio do Exército para conseguir entrar. Então, pois bem, quando você começa a impedir pessoas que entrem, ou candidatos de maneira aleatória, entrem num determinado local, você começa a fazer o quê? Diretamente você está mexendo no processo eleitoral. Você está impedindo que outras pessoas mostrem o seu trabalho. Você está direcionando a política. Ou melhor dizendo, você está fazendo o famoso curral eleitoral. Quando você faz o curral eleitoral, você faz com que o candidato do seu interesse seja eleito, somente ele. E as pessoas que estão ali naquele local são acuadas a votarem ou a gostarem daquele cara. Isso acontece aqui no Brasil? Eu te pergunto, se é novidade para alguém,
É novidade para alguém que nós estamos descobrindo diversos políticos constantemente viraram escândalos, como o TH Joias, que é um deputado envolvido com o crime organizado. Isso é alguma novidade para alguém? E eu falo do TH Joias porque comprovadamente, porque mostra ele com ligações diretas com traficantes. Ele mesmo já tinha sido preso por tráfico de entorpecentes. Isso é novidade? E como se não bastasse, nossas facções passaram a virar interestaduais. O CV tem representações em qualquer lugar do estado. Ele está em Minas, está em Pernambuco, está agora em São Paulo também. E depois eu posso até falar nisso, porque eu vi um pronunciamento do nosso amigo lá de São Paulo que falou que o PCC, que o CV não entrava lá porque o PCC não impedisse. Mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Mas ele está ali na Bahia, está em Pernambuco, está em Alagoas, Ceará e por diversos outros estados, fazendo guerra com fuzil na mão, impedindo pessoas que adentrassem suas casas com barricadas, dando tiro no Estado, conduzindo já politicamente, impedindo, que já era uma denúncia do próprio Soldado Correia, quando teve aqui no programa. Ele disse que naquela época, políticos não adentravam em determinados locais, lá na Bahia. Inclusive, até existiam nomes de políticos que tinham eleitos naquele local, porque ninguém entrava lá, só ele, pô. Isso acontece aqui no Rio, acontece em diversos outros estados. Isso não é novidade mais. Não arrepia o cabelo de ninguém mais. Eles estão na política. Eles estão... Os Estados Unidos falou que eles estavam em quê? 26, 23? Comprovadamente. 28 países. Comprovadamente o PCC. Vamos esquecer aqueles 42 que eu já venho anunciando há muito tempo, porque existem outros dados que apresentam, porque estar lá não precisa ter necessariamente um domínio local. Mas, já que os Estados Unidos apresentam 28, vou ficar com 28. Gente, para estar em 28 países, ele possui um tentáculo político, um envolvimento já de amedrontar qualquer outra tipo de facção ou organização, como já amedrontou até mesmo aquela do México, que tão forte se apresentou um poderio bélico medonho, e depois que morreu o chefe, a primeira coisa que eles disseram, o nosso medo é que o PCC possa colocar o pé aqui dentro. Olha que coisa estranha. Por quê, gente? Porque o poder político dessa facção, ela já avançou as fronteiras da boca de fumo, ela já alterou, ela já chegou aonde? Ela já chegou na capacidade de manobra, ela chegou na capacidade de conduzir parte de políticos de outros países. Porque ninguém sai daqui com uma sacola de cocaína, porra, e entra num país e sai vendendo, não. Existe um processo de corrupção, existe um processo, além das guerras locais que a gente está vendo, o cara com revólver na cintura, isso não é só aquilo ali, não. Existem autoridades corrompidas, autoridades políticos que estão envolvidos nisso para que aquilo ali aconteça, gente. Será que vocês não estão vendo isso? Aí hoje nós escutamos pessoas politicamente corretas dizendo o seguinte: olha, os Estados Unidos não está preocupado com o narcotráfico. Ele está preocupado com o petróleo. Gente, peraí, cara. Vamos analisar uma coisa. Ele já tem a Venezuela. Que a Venezuela, se você for considerar em produção de petróleo, ela ultrapassa o Brasil em algumas vezes, tá? E ela já ultrapassa... Na verdade, é na quantidade de petróleo que a Venezuela tem no país. Mas na quantidade de produção, a gente, pelas nossas vendas e tal, a gente ainda é maior. Mas de fato, tem mais petróleo na Venezuela. Peraí. A capacidade não é só que foi identificado da capacidade de petróleo que ela tem. Foi identificado porque ela não tem tecnologia capaz de retirar a capacidade que ele tem. Isso, perfeito. Venezuela. Ela não tem. E os Estados Unidos não se movimentou ainda em nada para colocar lá dentro, para retirar o petróleo que todo mundo disse que ele queria buscar.
A capacidade de negociação dos Estados Unidos vai muito mais além do que a preocupação com o petróleo do Brasil. Porque se fosse esse interesse todo, ele já tinha tomado essa porcaria. Ou você não está vendo? Porque nós estamos com uma Força Armada falida. Isso também não é novidade para ninguém. Que idiotice, porra! Agora, olha onde chegou o PCC. Olha onde está chegando o CV. E digo a vocês, o CV também já tem pontos na Argentina. Já tem pontos em outros países. Assim como está cansado de navios brasileiros nossos serem presos lá na Europa com toneladas de cocaína e sabe que são navios brasileiros. São enviados pela gente. Nós não somos um problema. Nós viramos um problema, merda. Você não quer se tornar um problema? Você não quer que as pessoas invadam o seu quintal? Faça o seu dever de casa. Nós não fazemos. Sabe qual é o nosso dever de casa? É o Banco Master. Sabe qual é o nosso dever de casa? É o escândalo do INSS. Nós nos roubamos. Você está preocupado com o nosso petróleo? Deixa de ser idiota. Nós mesmos nos roubamos. Não precisa do Trump, não me dá medo nenhum. Eu não tenho medo dele. Nós mesmos nos enfiamos na mão nos nossos próprios bolsos. Nós mesmos temos a pior saúde do mundo. Nós temos a maior mortalidade infantil do mundo. Nós temos a maior quantidade de violência urbana do mundo. Nós temos a pior polícia. Nós temos a pior não sei o quê. Nós temos a pior taxa de impostos do mundo. É tudo, nós somos campeões. Agora nós somos campeões, nós temos a maior facção do mundo. O PCC já vem atrelado com o Hezbollah e com outros grupos terroristas há anos, e ninguém se move, ninguém faz nada. Eu não sei que cara de pau que existe uma comitiva para sair aqui do Brasil, para ir em qualquer lugar que seja, nos Estados Unidos ou nos infernos, para dizer o quê, gente? Que o amarelo não é amarelo? Que preto não é preto? Isso é uma idiotice. É uma vergonha. É um vexame. É um vexame. Nós somos... Aí diz aqui os caras, nossa, nós somos o país mais rico do mundo. Porra, que país mais rico do mundo? Nós vivemos em índice de miserabilidade... Eita! Desculpa, não saiu. Miserabilidade. Miserabilidade, obrigado. Nós vivemos, 98% da população hoje vive com menos de 3 mil reais. 60% da população vive com 1.500 reais. Salário de fome. Fome. Somente 2% da população tem condições de fazer compras. Que absurdo é esse, gente? Que maluquice! Aonde nós vivemos, como é que consegue defender uma merda dessa? E nós não conseguimos fazer porra nenhuma. Nós temos uma política aparelhada. Nós temos o judiciário hoje emitindo sentenças de homens que são presos com 0,5 tonelada de cocaína e saem hoje em audiência de custódia. O cara sai com 5 dias. O nosso, hoje, maior algoz do Banco Master estava solto numa audiência de custódia. Ele foi preso no aeroporto tentando decolar por um policial federal, coitado, que deve ter tropeçado nele. Eu não sei por que ele prendeu. Eu acho que ninguém sabe. Nem ele mesmo sabe quem ele prendeu. Isso são verdades. Verdades. Por que eles estão com medo de chamar terroristas? Por quê? Porque os Estados Unidos vêm para cá? Por quê? Porque vão vasculhar as nossas contas bancárias? Por quê? Vão revirar os nossos telefones? É isso? É isso, gente. Porque eles vão explodir. Explodir. É isso? É essa sua preocupação? Minha não é. Não é. Porque nós
Nós permitimos isso. Nós temos 40% da população que possui algum tipo de benefício. Benefício são pessoas que não trabalham. Essa é a verdade. Existem pessoas que precisam? Existe. Parabéns. Mas existe um bolo gigantesco, gente, que estão mamando nessa teta! Estão mamando nessa porra dessa teta! E não querem parar de mamar! Só, meu amigão, que vão parar. Agora vão. E isso era mais do que avisado. Beleza? Tomara que exploda a porra toda! Valeu, João! Deixa a gente explodir essa porra! Muito bom, Batata. O Copturo tinha pedido a palavra. Nem sei se ainda tá pedindo, hein, mano. É jogo rápido, só uma informação rápida aqui. No final dos anos 90, Eric, eu era guarda-costas do cônsul-geral americano no Rio de Janeiro, Mr. Donald Bramante, aqui na Presidente Wilson. Então eu frequentei durante muito tempo lá o consulado americano, porque afinal de contas eu exerci uma função muito importante. E eu recebia, Eric, quase que diariamente, relatórios de inteligência sobre a criminalidade no Rio de Janeiro dos agentes da CIA que trabalham lá no consulado americano. Isso no final dos anos 90. Imaginem os senhores agora o nível de informações que esses mesmos agentes, que o governo americano tem do que está acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente, em São Paulo e no Brasil como um todo. Imagine a riqueza de detalhes que eles têm sobre como vem sendo gerida a política pública de segurança no Rio de Janeiro e no Brasil. Como as coisas estão correndo frouxa, como muito bem disse o Batata. Traficante preso com 500 quilos de cocaína é solto na audiência de custódia. Só falta o Estado pedir desculpa para ele dar desculpa. Você, foi atrapalhando os seus negócios, né? Desculpa aí. Só falta isso. E outra coisa que eu também, enquanto ouvi o Batata, eu pensei aqui, a gente vê hoje em dia, cara, vamos falar, claro, a esquerda brasileira sendo totalmente contra a declaração de terroristas dessas facções. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma esquerda fica babando o ovo de americano que vai dar Oscar para um membro deles. Porque parece que o seu Wagner Moura vai ganhar um Oscarzinho. Então aí, a esquerda brasileira fica, ai meu Deus do céu, que lindo, vai ganhar um Oscar. Mas eles esquecem que a maior ferramenta do imperialismo americano, como eles gostam de falar, foi justamente o cinema. Todos nós aqui, queira ou não, foram criados assistindo a filmes americanos, e até hoje. A maioria dos ídolos das nossas crianças, da minha adolescência, da minha infância, eram americanos, foram introduzidos pelos norte-americanos. Foi aí que os Estados Unidos entraram no mundo ocidental, através da indústria cinematográfica. E hoje em dia, estes mesmos que vivem criticando o Trump, vivem criticando o grande inimigo americano, estão lá babando o ovo da indústria cinematográfica americana, achando tudo muito lindo, usando roupas de 100, 150 mil reais e falando mal do governo anterior brasileiro. Ou seja, mais uma vez, uma aula de hipocrisia. E quando os amiguinhos terroristas dele, donos de facção, estão sendo ameaçados de cadeia ou de morte, eles ficam preocupados. A grande verdade é essa, minha gente. E outra coisa também que eu pensei, é terrorismo sim. Essa ideia acabou de vir aqui. Eu tenho certeza que eu e Batata, mesmo que sem querer e sem saber, já fomos usados pelo Comando Vermelho. Porque o Comando Vermelho está infiltrado no governo, todo mundo sabe disso. Está aí TH Joias, está aí Bacelar, essa corja toda. O que não nos garante que uma operação que eu acordei 3 horas da manhã, o Batata acordou 4 horas da manhã, trocou tiro, quase morreu, ficou todo ferrado, todo sujo, cagado na lama, numa favela? Essa operação não foi determinada por um membro do governo ligado ao Comando Vermelho para dominar uma área que era de outra facção. Se isso não é terrorismo, minha gente, eu não faço mais ideia do que seja. Não dá pra dar nem bom dia pro vizinho, né, Cop? Porque aí alguém pega uma foto, depois descobre, um ano depois, que o camarada era do Comando Vermelho e tava ali, né? Batata, eu queria voltar rapidinho com você, no momento que você citou ali os 28 países, mas as informações 43, deixa eu trazer um ponto aqui, queria até ouvir sua reflexão, que é o seguinte: esses 28 países são os 28 países
onde o PCC já está fazendo a cooptação nos presídios para aumentar a facção nesses países. Por isso que tem só 28, porque tem muito mais. Só que nesses, o PCC já é considerado infiltrado, de verdade. Então, eles já estão fazendo a mesma estratégia que se faz aqui no Brasil. Vai cooptando o pessoal nas cadeias, aí o pessoal sai da cadeia, começa a cooptar o jovem na rua. Eu acho que nenhuma facção criminosa tem assim... Eu sei que tem uns cartéis, sabe? Mas essa forma de pensar, ela é muito brasileira. E aí, nesse caso, eu acho que nem é só do PCC. Porque o Comando Vermelho também sabe fazer isso muito bem, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso. Porque os países, eu acho que tem que ser um pouco mais bem sucedido para combater o PCC do que a gente foi. Talvez o PCC consiga crescer em outros países da América do Sul, da América Latina. Agora, para crescer numa Europa, nos Estados Unidos, só se for mais no formato máfia, né? O que você acha? Olha, que eles estão de sacanagem, cara. O nego fica falando disso, é de putice, mano. Só pode ser de putice. Ah, não pode, outro país tem. Porra, tem merda nenhuma, rapaz. Nós somos aqui, rapaz, a favela aqui, o crime organizado aqui, vale de turismo, porra. Tinha um jipe que saía cheio de turista aqui e ia lá na Rocinha, porra! Tem ainda, Batata. Tá todo dia lotado. Não, vergonhoso lotado, essa merda! Virou turismo, porra! Virou turismo! Tem turista tirando foto de nego de fuzil, porra! Merda! Isso é uma putice sem mais tamanho, porra! Se virou turista, se tem no país dele, pra que ele vai vir aqui? Merda! Porque, caraca, eu fui no Rio. Primeira coisa que ela pergunta, foi nas favelas? Viu os traficantes de fuzil? Porque nós viramos notícia na porra toda. Pelo amor de Deus, gente. Quem a gente está querendo enganar? Quem? Será impossível, porra? Alguns meses atrás, nós noticiamos o problema da Argentina com o PCC. O presidente da Argentina, ele foi até os Estados Unidos, nós foi noticiado aqui. Ele foi aos Estados Unidos, fez uma reunião com Trump e pediu que ele reconhecesse o PCC e o CV como terrorismo, como uma organização terrorista, para que ele pudesse tomar algumas atitudes. E aí, naquele momento, o Trump já tinha rabiscado. Ele reconheceu. Porque a pedidos da Argentina. Essa formalidade, gente, essa merda ia acontecer. Sabe por quê que tá esse problema todo, esse furdunço todo? Porque essa porra, nós chocamos esses ovos. Esses animais saíram daqui. Foi daqui que nós produzimos esses bichos. E vou te dizer mais. Sabe qual é o problema, Gueitinho? Quando você quer ter um cachorro, você tem amarrado ele dentro do seu quintal. Quando o seu cachorro morde o vizinho, você dá direito do vizinho matar a porra do teu cachorro. Ou você mata o teu cachorro ou o vizinho mata. Sabe qual é o problema? O nosso cachorro tá mordendo nossos vizinhos. E tá mordendo há anos. Tá puto porque eles vão tomar uma atitude de matar o cachorro, é? É? Presta atenção. Sabe qual é o meu maior medo? É que vai ter cachorro que a gente acha que não era cachorro. Tem cachorro aí fantasiado de gato. E eles vão passar o cerol. Porque não vai ter mimimi. E eu vou amar. Eu vou amar. E posso dizer o seguinte, pode revirar o telefone, eu trabalho 25 anos combatendo crime. Que se dane, exploda todo mundo. Vambora, eu quero é guerra.